Boa tarde, bom sábado para você que nos acompanha no nosso programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Pelo meu desktop aqui, 17 horas e 1 minuto, porém, pela nossa operadora, estamos com alguns minutos adiantados, mas eu vou me orientar por aqui, 17 horas e 1 minuto. Vamos iniciar hoje a live de número 105. É impressionante isso, né? A gente, quando não está contando, parece que realmente os números vão acompanhando e vão andando e vão crescendo e você não percebe. A partir do momento que você atinge 100 e começa a contar, parece que exponencialmente ganha escala. Então fizemos a live no domingo passado de número 100. Hoje estamos fazendo a live de número 105 com a nossa amiga Cristina Bernardes, de Petrópolis, que vai falar sobre o tema bem-estar e verboterapia no novo normal. Então eu vou registrar aqui na base da nossa telinha o tema e as observações necessárias que vão ficar ao longo da live. Então temos hoje live extra, hoje sábado, tivemos um bom dia de sol aqui na cidade de Petrópolis, 17 horas, com Cristina Bernardes. Então, o que acontece? O tema de nossa live será um tema muito atual, que todos precisam compreender: bem-estar e verboterapia no novo normal. Então, nós vamos entender um pouco mais do que se trata essa ideia, esse tema, né, resolvido aí, acordado, melhor dizendo, com a Cristina, para que nós possamos hoje, nessa tarde, nesse sábado maravilhoso, dia 3 de outubro. E para você que não prestou atenção ainda, setembro já acabou, a primavera já entrou, já estamos no mês de outubro, né? Daqui a pouco estamos celebrando o Natal e o tempo passando de uma forma assim muito rápida, principalmente por causa da questão da pandemia, do novo coronavírus, no qual todos estão se precavendo. A maior parte das pessoas está tomando as precauções para que não peguem o vírus, e por isso vamos falar do tema bem-estar e verboterapia. Eu vou inclusive mandar um convite aqui para ela, que ela deve estar já a postos. Então vou encaminhar um convite aqui para que possamos controlar o nosso tempo aqui e ao mesmo tempo dividir a tela, né, do nosso Instagram com a nossa amiga Cristina Bernardes. Repetindo, o tema será bem-estar e verboterapia no novo normal, nesse momento que estamos passando e vivendo. Vou fazer uma pesquisa aqui para ver se está tudo bem. Ela já está dizendo que sim. Já enviei um convite para você. Então, a Cristina precisa estar no Instagram, @SérgioTaldo, para que nós consigamos falar na tela aqui do Instagram. Em Petrópolis, a temperatura está amena, bem agradável, apesar da perspectiva de chuva, né, de mudança de tempo. Tivemos hoje um dia de sol, um dia bonito, com muitas atividades importantes. Então vamos aguardar a nossa amiga Cristina Bernardes, que deve estar com alguma dificuldade. Agora sim, entrando aqui na nossa live. Então vamos convidar a Cristina para compor a nossa telinha e iniciar o debate, o bate-papo, né, com o tema bem-estar e verboterapia no novo normal. Tudo bem, Cristina? Como é que você vai? Oi, Sérgio, deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Tá me ouvindo bem? Som ok e voz também. Que Isso. bom. Que Maravilha. bom. Prazer estar aqui com você. Parece que você está em um outro planeta, né? A gente está tão distante um do outro, né? Estamos Mas tão longe. estamos aqui. Estamos aqui. Eu já fiz a apresentação, vou, né, complementar aqui. Nosso programa de hoje, Control Mais Café com Sérgio Taldo. O nosso bate-papo é com Cristina Bernardes. Estamos hoje na live de número 105. Estava comentando com o pessoal que está aqui. Quando você não conta,
né? Parece que demora a passar, parece que as coisas vão mais devagar, e quando você começa a contar e atingir o 100, você começa a entrar naquele limite exponencial, né? E aí começa a crescer de forma muito rápida. É verdade. E fizemos no domingo passado a live de número 100. Né? E se continuarmos nessa toada, até o fim do ano vamos atingir 200 aí. Com bastante conteúdo, com pessoas interessantes, muitos papos, né? Cabeça, como se dizem, né? Os flamenguistas aí, como se diz na gíria, e temas que valem a pena ser compartilhados, né? Então, Cristina, na nossa live de número 105, vamos falar hoje de um assunto muito importante, né? Bem-estar e verboterapia no novo normal. Estou controlando aqui pelo meu reloginho, né? Começamos aqui com 5 horas e 1 minuto, né? Estamos com 5 e 7, com essa parte inicial e tal. @Cristina Bernardes, _terapeuta. Eu ainda vou botar um underline, um H, um X, K, W, Y, né? Que dizem que esse negócio da prosperidade, a pessoa fica mais próspera, sabe? Então vou botar Sérgio Taldo, underline, com H no final. Vou inventar alguma coisa assim. Marquem a gente lá, daqui a pouco eu vou fazer alguns prints de tela. Cristina Bernardes, _terapeuta, @Sérgio Taldo, né? Verboterapia, recursos humanos, bem-estar, saúde emocional aos colaboradores. Cristina, um pouco de você, né? Para as pessoas que não te conhecem, né? E antes de mais nada, é um prazer estar com você aqui também, né? Agradeço a sua participação e que possamos fazer novas lives e conversar sobre outros temas, vários assuntos aí, né, que merecem ser trazidos, porque entrou-se aí na segunda, terceira, será o número qual o número da onda aí desse coronavírus? E as pessoas estão realmente um pouco fora de si, né? Algumas em processos depressivos, outras com problemas sérios de saúde, né? Outras com medo, né? Então, temos falado, né, sobre esses temas aqui também na nossa live, nas nossas lives, né? E parece que, não sei se é uma questão humana, né? Não sei se também é a questão do mundo digital, é difícil você ter esse famoso, né, o almejado bem-estar, né? E você vai falar muito bem sobre essa questão da verboterapia, porque as pessoas acabam se confundindo, né, entre o pensar, sentir e fazer. Daí, na realidade, na hora que eles querem executar alguma coisa, o plano não sai da ideia, e aí vem um coronavírus, né, acaba de atrapalhar com todo mundo, e aí fica realmente esse samba de crioulo doido que todos estamos presenciando. Porém, como diz o nosso amigo Carlos Nepomuceno, na Revolução Industrial tínhamos 1 bi de sapiens. Né? Hoje, na era do sapiens, né, com Harari, né, com vários estudos aí, mais de 7,5 bi. Então, aumenta o grau de complexidade, aumenta o número de pratos de comida, diminui o número de empregos, né? Tem essa questão toda aí da tecnologia, e aí é difícil a gente conseguir o bem-estar e o almejado, né, estado de saúde. Mas Cristina por Cristina, né, um pouco de você, da sua história, suas experiências, e como é que você começou a se interessar por esse trabalho e o que te trouxe até aqui. Desde já, gratidão, né, por você. Seja bem-vinda. Da mesma forma, quero dizer que eu estou muito feliz pela essa oportunidade que você está me dando e de falar para a sua audiência. Realmente muito bacana. Sérgio, é o seguinte, Cristina por Cristina, vamos dividir aí essas perguntas, né? Eu acho que eu me defino como eu defino todo mundo. Nós somos pequenos núcleos de luz num processo de expansão de consciência. É isso que a gente é. Uhum. Uns vão brilhar um pouco mais, outros um pouco menos, mas estamos todos indo adiante, expandindo consciência e nos tornando a cada dia mais brilhantes. Sim. Então, eu acho que isso por si já é uma coisa reconfortante, a gente pensar dessa forma. Então, falar um pouco da minha história, eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, vivi lá até mais ou menos 20 anos atrás, quando eu me mudei para Petrópolis. Eu sou formada em administração de empresas, depois eu me formei em Direito e atuei nessa área durante 2 anos para descobrir que eu adorei fazer essa faculdade, adorei fazer esse curso, mas na hora que eu fui trabalhar nisso, eu não me identifiquei com o estilo de vida do trabalho como advogada. E como eu tinha começado a minha carreira em administração
na área de RH e sempre gostei muito, eu voltei para essa área. Então, foi uma coisa muito, muito fácil voltar para a área de RH. No começo da minha carreira, eu trabalhava, na época, o meu empregador era a Gillette, hoje em dia é uma empresa que foi depois, virou parte da Procter & Gamble, enfim. Mas, na época, era uma empresa independente. Logo no início da minha carreira, eu fui mandada para fora do Brasil, fui executiva em Boston durante quase 2 anos. E nessa oportunidade eu fui treinada para atuar de maneira generalizada, genérica em recursos humanos. Então, fui treinada naquelas áreas generalistas que a gente chamava na época, né? Que era recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, esse tipo de coisa. Um tempo depois, eu passei por outras multinacionais, e até que eu fui, então, atuar junto à KPMG, aí já como headhunter. Uhum. Fiquei lá um tempo, gostei imensamente dessa área de RH, e depois montei minha própria consultoria como headhunter, né? Que foi a ProHunter. Então, eu fiquei com essa profissão durante quase 20 anos, e no ano passado eu me tornei terapeuta. Aí você vai dizer, mas por quê, né? Porque houve muitas transformações na área de headhunting. Você tem a tecnologia que chegou para substituir, em grande medida, o trabalho que pessoas como eu fazia. Tem ainda o seu lugar, mas realmente são poucas pessoas que podem atuar nisso que eu atuava na época. Então, eu, como ao longo da vida, eu tive vamos dizer assim, quase que uma carreira paralela com o desenvolvimento de humano, terapias complementares, temas humanísticos, espiritualistas. Então, eu fui fazendo isso ao longo da minha vida. Quando chegou no ano passado, eu falei, bom, eu acho que a hora chegou e eu vou me tornar terapeuta. Eu aí fiz uma formação. Comecei com barras de Access, que é do guarda-chuva do Access Consciousness, e aí fui indo e agora me tornei verboterapeuta. Que isso, legal, acho que que assim, bacana. bem resumido, é isso. Que bacana. Agora, você deu assim um pequeno pitaco, né, de como é que você se tornou terapeuta. Agora, existe assim, sempre existe, né? Sempre tem aquele momento, né, em que a gente dá o jump, né? Faz aquele passo. O clique, inclusive, vira a chave. Inclusive, eu postei antes de fazer a programação da semana aqui, né? Tem uma postagem há 4 horas atrás falando de uma brasileira que largou tudo para a vida no mar e comanda barco no fim do mundo, né? Lá na Patagônia, lá no meio do gelo, né? Eu também tenho uma história, né, parecida com a sua, em termos assim de caminhos, né? E, de repente, chega um dado momento da nossa vida, parece que você assume o seu empoderamento, né, daquilo que você realmente quer fazer, ou gosta de fazer, ou se sente bem em fazer, né? Qual foi, assim, aquele momento exato, ou algum fato especial? Cara, eu preciso realmente me tornar uma terapeuta, eu preciso ajudar alguém, né? Apesar de que isso tudo é um processo, né? Mas existe um momento que eclode e a gente diz assim, esse é o caminho. Né? Você tem como compartilhar isso aí? Né? Bem-vindo aí o Frederico Hack, né? Tá conosco aí. Lembrando que a nossa live, Cristina, está sendo gravada. Daqui a pouco ela vai estar disponível no IGTV, né? YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e também lá na própria tela do Instagram. E convido você a escrever, né? Eu tenho alguns tubarões aqui, né? Tem um bolinho de artigos para serem escritos que estão compondo o projeto. Vamos fazer também um artigo, né, no LinkedIn sobre a nossa live aí. Silvana Pencal também, lá do grupo do Control Café, bem-vinda. Não, com muito prazer, Sérgio. Então, assim, eu tinha, ao longo da vida, eu sempre tive uma facilidade de canalizar energia, vamos dizer assim, ou de... sempre tive uma mão boa. Por exemplo, se eu fosse fazer um curativo, aquele curativo sarava rápido. Se alguém tivesse com dor, eu, sem tipo treinamento nenhum, mas aquilo ajudava as pessoas. E eu me lembro na época que eu era headhunter, o que eu mais gostava na minha profissão era quando a pessoa era escolhida e eu
fazia a ligação ou transmitia pessoalmente que aquela pessoa tinha sido escolhida para aquele cargo. Sim. Então, assim, era uma satisfação tão grande você ver a pessoa, a felicidade da pessoa, que eu decidi, gente, eu quero colaborar com as pessoas, de alguma maneira, eu quero contribuir, eu quero ser contribuição. Como eu tinha essa facilidade com as mãos, quer dizer, não é nada especialíssimo assim que eu pudesse me orgulhar daquilo, mas era uma facilidade. Então, como eu já tinha isso, eu fui procurar uma terapia energética. Eu falei, chegou a hora de eu agora dar essa contribuição. E depois de pesquisar muitas terapias muito bacanas, então foi quando eu optei por começar com barras de Access. Mas aí veio a pandemia, né? Você vai provavelmente perguntar bastante sobre isso. E quando veio a pandemia, como a terapia de Access é uma terapia em que você tem que tocar a pessoa que está recebendo a terapia, o paciente, você tem que tocar 32 pontos na cabeça da pessoa. E eu não podia fazer isso com a terapia, porque eu não podia mais ter contato presencial com as pessoas, entendeu? O que me levou a migrar para a verboterapia, mas vai lá. Legal, vamos chegar lá. Eu estou vendo aqui uma postagem que você fez no dia 13 de setembro, que eu achei maravilhosa, que muitas pessoas não conseguem aplicar isso, né? A atitude é ter 60, se ver como 50, se sentir como 40, pensar como 30 e se divertir como 20. Porque a gente vai entrar no tema do bem-estar, né? Que é o primeiro tópico da live, bem-estar e verboterapia. O que eu, Cristina, com toda a percepção, com toda a clareza e com toda a humildade que a gente pode falar, isso está sendo gravado, eu não tenho como mentir para ninguém, a quantidade de pessoas que eu tenho visto que estão no momento, por causa da pandemia também, já era antes, mas agora potencializado, que não consegue se sentir bem, não consegue ter um bom humor, né? E a gente pode até dizer, não bebem água, não conseguem dormir direito, não se alimentam de uma forma adequada. Como é que a pessoa vai ter um bem-estar, vai ter saúde, né? Mesmo no meio, né, de situações mais adversas, né? E a gente tem vários autores hoje, tem o Taleb que tem falado sobre isso, a questão da antifragilidade, né, de você enfrentar o improvável, né? Você está de repente no meio de uma tempestade, aí nasce o sol do deserto, você está no deserto, daqui a pouco chove. São questões próprias da vida que a natureza nos impõe, uma dor de barriga, alguma coisa que você come te fez mal, né? Você não se programou para ficar mal, né? Então essa questão atitude é tão importante isso aqui, né? São 5 frasezinhas aqui, simples, né? Um quadrinho simples, mas que a gente fica refletindo e a gente pode se transformar e virar outra pessoa. O que a gente pode encarar como bem-estar hoje, né? Nesse mundo tão adverso, né? Tão tumultuado, no qual as pessoas não têm uma sensação de estarem seguindo um líder, né? Você não tem uma noção de estar, de repente, num caminho correto, e o cara simplesmente acorda e dorme, tomara que chegue a vacina, que chegue... Aí chegou a vacina, e depois? Então, essa ideia de bem-estar, né? Como é que você pode enquadrar esse ponto, né, num mundo com tantas transformações e muito aceleradas, né? Ô, Sérgio, todos os processos, eles são lentos. Se a gente, por exemplo, observar a natureza, você planta uma árvore, ela demora para crescer. Então, a gente passou muito tempo sem pensar nada disso, sem refletir sobre nada disso. A gente foi alimentando a mente da gente com coisas externas, com filmes, nada contra nada disso. Mas a gente foi enchendo a nossa cabeça de estímulos externos, sem parar, sem dedicar o momento a nenhum tipo de reflexão, a nenhum tipo de parada, a nenhum tipo de meditação. E a gente foi alimentando a mente. Então, eu acho que quando a gente tem agora um problema sério, que todo mundo ia passar por isso, mas não coletivamente da noite para o dia como a gente teve que passar.
Eu acho que todo mundo ia ter que ter esse processo de desacelerar, olhar para dentro, para poder fazer um shift, de corrigir o percurso, né? Fazer um Sim. shift de curso mesmo. Então, a gente não pode esperar que as pessoas, de uma hora para outra, elas tenham bem-estar. Não, eu vou fazer 2 sessões de barras de Access ou de verboterapia e vou ficar ótimo. Não, mas o que acontece? Eu ouvi muitos relatos de sofrimento, que nem você já falou. Relatos de medo, de ansiedade, de compulsões, de agressividade, de frustração, de sensação de abandono, de inutilidade, de vazio. Então, quer dizer, como é que a gente pode começar a mitigar esse sofrimento das pessoas? Como é que a gente pode ajudá-las a repensar a vida delas? Então, a primeira coisa, elas têm que estar dispostas a sair da sua área de conforto. Começa tudo na conscientização. Olha, eu não estou legal, a minha vida não está fluindo como deveria, eu estou insatisfeito, insatisfeita, eu não gosto do trabalho que eu faço. Então, uma série de questões. Só que você, em muitos casos, eu diria até que na maioria dos casos, você precisa de uma escuta, você precisa de ser ouvido. As pessoas não, elas querem conversar. Elas pararam de conversar porque elas veem televisão, elas estavam o tempo todo no Netflix, elas estavam o tempo todo no celular. É tudo muito acelerado e muito externo. Então, houve agora, chegou a necessidade de conversar, ok? Isso, por exemplo, a verboterapia, ela propicia essa conversa tranquila, desacelerada, e como as palavras elas criam ao serem proferidas, as frases, né? Elas criam um campo energético muito poderoso, elas ajudam a diluir uma série de coisas que as pessoas, às vezes, não estão no campo nem da cognição e nem da consciência. A palavra ela tem esse poder de transmutar aquilo que você nem sabia que precisava transmutar, ou eliminar, ou deletar. É como um... que eu vou dizer para você? Seria como... A pessoa não tem consciência, né? Você não tem consciência, ela muitas vezes então... não tem consciência. Mas se ela começar a ter a consciência, ela já percorreu um caminho, ela deu um passo enorme. E aí, a expansão de consciência, ela não é em proporção aritmética, ela é em proporção geométrica quântica. Então, você dá um passo, aquilo abre um espação. Aí você dá mais um passo, abre mais um espação. Daqui a pouco você andou muito em pouco tempo, entende? Sim. Mas é preciso fazer todo um trabalho, reconhecer, por exemplo, o que você quer da vida, o que te faz, qual é o seu propósito, coisas simples que as pessoas não têm tanta facilidade de responder, entendeu? Então, é isso. Eu acho que o terapeuta, e aí você tem que escolher uma terapia que seja mais compatível com a sua personalidade, que você goste, e fazer um pouco daquilo se você não conseguiu fazer isso sozinho. Porque a gente passou muito tempo alimentando a mente. Eu acho que, por exemplo, hoje em dia o ensino à distância, você pode fazer hoje em dia, como eu fiz, um curso que está lá em Berkeley, nos Estados Unidos. Eu não fui a Berkeley fazer esse curso. O conhecimento, ele está disponível. Então, você pode alimentar a sua mente, você tem que fazer isso. Você tem que alimentar o seu corpo. É se conscientizar de que você não pode continuar, talvez, comendo o junk food que você vinha comendo, que você precisa caminhar um pouco. Mas tem que ser passos pequenos para que você possa lograr êxito. Se você fizer uma meta muito arrojada, a probabilidade de você se frustrar é muito grande. Okay? Muito grande.
Exatamente. Eu tô olhando aqui algumas outras coisas que estão ocorrendo na tela, né? E a gente percebe que enquanto a gente está comentando, é mensagem WhatsApp, não sei o quê, eu estou preparado, estou olhando o tempo, não sei o quê, mas o foco está sempre mantido, né? A gente não pode perder o foco, não pode perder aí as circunstâncias, né? Guardando também aqui, ó, bem-vindo a Maria Luísa, bem-vindo, né? Até rimou, né? Minha amiga do Rio, Beta Miroma, DM Paiva, a minha irmã Cristina, de Petrópolis, e Marcos Sabino também, que está conosco aqui, né? E tem mais algumas pessoas que estão me informando que daqui a pouco estarão conosco. E a gente tem feito essas lives exatamente sábado e domingo, né? Tem lives até às 8 da noite, Cristina, que a gente concorre até com o Domingão do Faustão, o pessoal deixa de assistir a Globo para vir para a live. Mas eu queria que você, não sei se você tem como fazer um print de tela aí, que a gente tem usado esse cubo mágico aqui. Estamos aqui hoje com Cristina Bernardes, né? Cristina Bernardes, _ terapeuta. Vai lá, tira lá. Ok, tirei. Para tentar montar o cubo mágico da área de bem-estar, saúde e a questão da verboterapia. Então, se você não sabe para onde ir, não consegue montar o cubo mágico, tá vendo? Você roda, roda, roda e nunca chega numa solução definitiva e está sempre girando aqui, ó, e ele nunca fica certinho, né? Acompanha a nossa live e quem não vai poder assistir agora, vai ver depois, vai estar lá no nosso canal, né, do Control Café, no YouTube, no Facebook, Twitter, LinkedIn e também no IGTV. Cristina, como é que surgiu a verboterapia, ou de que maneira surgiu isso aí? Né? Como é que o homem passou a perceber, né, que o verbo realmente era importante, né? Como é que isso nasceu? Então, a verboterapia ela surgiu dessa observação das relações humanas e da quantidade de relatos que chegaram para mim, principalmente durante a pandemia. E quando você vai ver, é uma coisa muito antiga, né? Ela talvez não tivesse nesse nome, verboterapia, mas é uma coisa antiga. Eu, inclusive, no meu perfil do WhatsApp, eu coloco lá o Evangelho de João. Não interessa se você é religioso ou não, isso não importa. Mas o Evangelho de João, isso é só para dizer como tudo isso, como a importância do verbo, da palavra é antiga, né? Então, o Evangelho de João, ele começa, no princípio era o verbo, e Sim. O verbo estava lá, e o verbo era Deus. Então, assim, na verdade, quando você depois, com a evolução, e hoje em dia a gente sabe que ao proferir palavras, ao proferir os processos verbais, que são frases, a maioria delas perguntas, mas que você não responde, porque quando você pergunta, e pergunta para o universo, você abre possibilidades, por isso que é quântico também, entende? Você abre possibilidades. Então, a pergunta, ela empodera, para usar uma palavra que está tão corriqueira, mas, enfim, é isso mesmo. Sim. A pergunta, ela empodera. A resposta, ela limita. Então, na verboterapia, a gente não dá resposta. A gente pergunta bastante e deixa as respostas, não pensa. Porque se você pensar aquela resposta, você limitou. Aí você vai dizer para mim, mas, Cristina, que tipo de coisa, né? Que tipo de coisa? Então, eu acho assim que a gente podia, por exemplo, até dar um exemplo aqui, que eu acho que isso sempre ilustra, né? Vamos imaginar o seguinte, as fontes da verboterapia são várias. Você tem processos que são do Access Consciousness, processos que são do Ho'oponopono, da numerologia, de mantras diversos, da medicina chinesa. Depois, se você quiser, eu posso dizer como é uma sessão de verboterapia, para as pessoas terem ideia de como é que isso acontece. Mas, por exemplo, hoje em dia tem muita gente que perdeu o emprego e abriu um negócio novo, tá certo? Não é? Durante a pandemia, ficou desempregado, começou a fazer outras coisas. Então, você pode, por exemplo, depois de tomar conhecimento do maior enunciado que tem dentro do Access, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.
Se você repete isso 10 vezes de manhã e 10 vezes no final do seu dia, ou você está dirigindo, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É impressionante o que isso abre quanticamente. Você abre um campo, entendeu? Agora vamos lá voltar para a história da pessoa que, por exemplo, abriu um negócio e ela quer aumentar as vendas dela, depois de você fazer todo um diagnóstico de qual é a área da sua vida que você quer trabalhar, mas vamos supor que a área fosse a área profissional. Depois que a gente fez o diagnóstico, tem uma maneira de fazer, isso é na primeira sessão de verboterapia, então vamos supor que a gente cria um processo para essa pessoa que abriu um negócio e precisa, por exemplo, aumentar suas vendas. Então você vai dizer, universo, que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para atrairmos muitos clientes para a minha empresa? E não responde, para não ter o hábito o ímpeto de responder, depois disso você fala 1, 2, 3, 4. Se você estiver fazendo... A Beta está pedindo se pode depois repetir a frase. Ela Posso gostou repetir? da frase. A frase do Access. Isso. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Essa frase é poderosa. Poderosa. Mas repetindo, por exemplo, um exemplo. Universo, o que eu nunca considerei que, se eu considerasse, faria aumentar as minhas vendas, por exemplo. Universo, o que eu nunca considerei que, se eu considerasse, faria aumentar as minhas vendas. 1, 2, 3, 4. Você não vai dizer o que é. É o universo que depois vai te dizer. Você vai deixar aberto. Isso são 2 exemplos. Mas os processos verbais, sejam eles desse tipo, mais a estilo medicina chinesa, mais a estilo Ho'oponopono, numerologia, não importa. Eles vão ser montados de acordo com a pessoa que está fazendo a sessão de verboterapia, entendeu? Bem então legal. Você pode fazer uma sessão de verboterapia, você pode fazer 2, você pode fazer várias. As sessões duram 50 minutos, tá? Então você pode. Eu também ensino as pessoas a meditar, que muitas delas não sabem, e é uma coisa simples, mas muitas delas não sabem. E depois a pessoa vai andando sozinha, né? Não tem problema nenhum. Então, assim, no meu caso, o Sérgio, a verboterapia, ela veio a preencher um problema que começou a existir com a pandemia, quando eu não podia mais estar presencialmente com a pessoa. E eu gostei tanto disso, eu tenho tido tão bons relatos, isso tem tornado a vida das pessoas mais leve, tem aumentado a criatividade, a qualidade dos relacionamentos, a conscientização, tantas coisas, a conscientização em relação ao corpo, enfim, tantas coisas que eu, cada vez menos, eu aposto na verboterapia e parei de atender em Access, presencialmente, e tenho atendido só online, o que dá outras possibilidades também, porque eu posso atender pessoas de tudo quanto é lugar do mundo hoje, né? De vários lugares. Se você me permite também, tem um exemplo muito bacana aqui no @CristinaBernardes _terapeuta, né? No teu Instagram, lá do dia 11 de junho, a maior parte das pessoas tem uma tendência a afirmar uma determinada coisa, mas aquilo praticamente te gera uma negação. E aí ele mostra aqui, né, uma forma de você dizer ao contrário, né? A mesma coisa, não é ao contrário, dizer aquilo de uma forma diferente. De outra maneira. Não diga desculpa, perdão, quando você pode dizer obrigado. Então, por exemplo, desculpe pelo atraso. Obrigada por você ter esperado. Pronto. É diferente. Completamente diferente. Desculpe, né, por ter falado muito. Obrigada ou obrigado por me ouvir. Né, você envolve a pessoa. Desculpe te incomodar com isso. Obrigado por você me ajudar.
E tem mais um exemplo aqui, desculpe gastar seu tempo. Cristina, pelo amor de Deus, me desculpe ter feito gastar seu tempo. É péssimo. Cristina, obrigado por passar um tempo precioso do seu tempo comigo. Então, tipo assim, completamente diferente. Você fala de uma forma diferente, mas você envolve e é uma afirmação positiva e você traz a pessoa para você. Né? Então, isso é muito legal. E aí, isso é um dos processos verbais da verboterapia que você deve trabalhar também, né, com os pacientes, né, os seus amigos aí e pessoas. Por exemplo, quer ver? Eu vou te dar outros exemplos que não estão aí nessa postagem. Por exemplo, você não deve dizer, isso é muito difícil. Está tudo muito difícil. Você deve dizer desafiante. Quando você diz difícil, você limita. Quando você diz desafiante, você criou possibilidades. O negócio é você, cada vez mais, poder fazer escolhas, escolher, ser contribuição e abrir possibilidades. Isso é fundamental. Por exemplo, eu vou tentar te ajudar. Não, vou tentar, não, eu vou experimentar. Vou experimentar isso da próxima vez, em vez de vou tentar. O queria, sabe, esses verbos assim, eu gostaria. O universo, ele não tem noção de tempo, e nem o cérebro, entendeu, Sérgio? O cérebro, ele funciona de uma maneira que para ele tanto faz a imagem ser real ou ter sido criada, a reação é a mesma. É por isso que quando você vai a um filme, por exemplo, e tem lá uma cena que te impacta, você pode chorar, você pode rir muito, o seu coração pode disparar, você pode se compadecer. Isso tudo não está acontecendo na vida real, mas o seu cérebro, ele vai provocar um impacto que vier do externo, que vai provocar nele, e você vai ter a emoção e depois você vai ter o sentimento. A emoção, ela requer, vamos dizer, sensação, né? Ela requer como que vem a sensação. A diferença de sensação para sentimento é essa. A sensação vem do físico, né? Você toca uma coisa, é uma sensação. Você sente um aroma, você escuta. Isso não é sentimento, isso é sensação. Aí você pode ter várias emoções, positivas, negativas, e com isso você vai ter o sentimento, né? E aí você vai poder ou ficar ter mais bem-estar ou menos bem-estar diante desse sentimento que você produziu. E o cérebro é uma máquina, você pode treinar o seu cérebro. Treinar. Você tá falando isso aí, né? Acabei de escrever lá no nosso grupo, né, para trazer mais algumas pessoas, que daqui a 5 a 10 minutos, né, a gente vai fazer uma surpresa para quem estiver conosco na live. Eu já deixei separadinho aqui, né, eu vou apertar o botão aqui, as pessoas vão entrar lá, e aí vocês vão saber o que é. Esse negócio do cérebro, né, é apenas um momento de relax aí para mostrar que a gente também é influenciado e influencia. Eu fui fazer um exame essa semana no hospital aqui, exame de rotina, de próstata, né? Ultrassom, e é aquele exame que você tem que beber muito líquido. Sem brincadeira, eu cheguei a beber uns 10 copos d'água. E aí, aquele momento em que está todo mundo dentro do local ali do exame, todo mundo um olhando para o outro, de máscara, a pessoa querendo sair dali o mais rápido possível. Morrendo de vontade de ir ao banheiro, morrendo de vontade de ir ao banheiro e querendo ir embora dali, porque será que eu vou ser contaminado aqui dentro? Pois tudo bem, fui fazer o exame. Né? O exame foi tão rápido, né? Na hora de fazer o exame, eu fiquei preocupado que eu não tinha urinado o que tinha que ser colocado para fora, e eu perguntei para a médica, falei, doutora Juliana, tá tudo bem dentro aí? Tá tudo certo aí? Não, tá tudo certo, não tem mais líquido nenhum. Falei, doutora, onde é que estão os 10 copos de água? Sérgio, ou você está desidratado, ou o organismo pegou, o cérebro pegou lá, a água levou para áreas que não tinham água. Então, para você ter uma noção, o nosso corpo é algo tão complexo, né? A gente não consegue explicar. Que eu falei assim, cara, bebi 10 copos d'água, eu vou urinar pra caramba aí, e depois ainda vai ter dificuldade. Nos outros anos, eu tive que voltar, que o exame não deu certo. Foi o exame mais rápido, o melhor exame que eu já fiz. Ela disse que estava tudo em ordem, me deu o resultado na hora, eu peguei o exame
Em questão de 15 minutos eu entrei e saí do hospital. Mas antes de ir para o hospital, eu falei assim, eu vou me programar para que tudo corra bem, para que o exame dê certo, eu não vou encontrar coronavírus, vai tudo dar certo, vai tudo correr de uma forma adequada, vou chegar um pouco antes, vou sair um pouco antes. Cristina, foi assim como se eu entrasse e saísse e não tivesse nem feito o exame. Agora, se eu vou lá, caramba, eu vou no Hospital Santa Teresa, será que eu vou pegar o vírus? Será que vai dar certo? Será que vai demorar? Eu tenho um compromisso daqui a 1 hora, tem uma live, eu vou perder a hora, vou pegar o engarrafamento. Você já vai botar tudo à frente e vai botar a perder as informações, né? Então, o nosso cérebro, o nosso sistema, como você falou, você não dá respostas, você faz perguntas e cria afirmações. E solta. O universo trabalha a seu favor. Para a Axis, a gente tem, para nós, a grande maioria dos pensamentos que vêm para a gente, eles não são nossos. Eles não foram produzidos por nós. Eles vieram do externo. Então, quando você tiver um pensamento que não é bom, que é negativo, você deve dizer o seguinte: a quem pertence isso? Para a Axis, a gente fala assim, a quem pertence isso? Não diz a quem, só sempre perguntando. Devolvo ao remetente com partículas de consciência. A quem pertence isso? Devolvo ao remetente com partículas de consciência. Pronto. Quando você faz isso, você já mudou. Aquele pensamento já foi embora. Você já jogou ele fora. Sabe? Então, eu acho assim que saúde emocional, Sérgio, principalmente no novo normal, primeiro, diminua o tempo de televisão, porque essa enxurrada do medo, eu não estou negando que haja coronavírus, que haja uma pandemia, não é nada disso. Mas é hora de bom senso, muito mais do que você levar à risca tudo que você está ouvindo ali, porque existe manipulação. A própria ciência, ela tem teses e antíteses. As grandes instituições, elas, como isso era muito novo, ela voltou atrás em algumas medidas ou algumas opiniões que foram dadas sobre essa pandemia. Então, não é que você não vai acreditar em nada e vai sair aí e não vai se proteger, mas não vai ficar medroso, pensando nisso o tempo todo. Até porque a gente tem que pensar que já passaram alguns meses e a gente hoje já tem um conhecimento dessa doença, da Covid-19, que a gente não tinha quando começou lá em fevereiro na Itália. A gente adquiriu já mais conhecimento sobre isso. E isso tem salvado vidas. A gente sabe qual é o mecanismo da doença, tudo isso. Então, sabe, eu acho que diminuir o tempo de televisão, até porque o medo é imunossupressor, né? A gente, com medo, você acaba a sua suprarrenal secretando muito mais cortisol, isso te deixa também com a imunidade mais baixa. Exato, então, tem uma série de processos aí, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É você se conscientizar de que você pode obter mais da vida, pensar como eu gostaria que fosse a minha vida. Como? Sabe? Achar um propósito, não precisa ser um propósito para o resto da vida, mas um propósito para agora. É isso que você está falando. É isso que você está falando. Bem-vindo a Márcia também, Gonzalez, né? O Igor, o Anik, Pets, alguma coisa aqui que eu não consigo ler. A Débora Galuti, lá de Mato Grosso, né? De uma cidadezinha lá de Mato Grosso. Ontem eu falei com ela que era Mato Grosso do Sul. Eu falei, é só Mato Grosso, não é Mato Grosso do Sul. Meu irmão também de Teresópolis, que está aqui. E o que você está ilustrando aí é o que está nessa frase aqui, do dia 23 de junho, né, da Madame Curie Física. Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. A hora agora é de compreender mais para temer menos. Cristina, eu vou aproveitar que a gente vai fazer a nossa surpresa daqui a pouco e vou pedir para você bater aí o seu selfie de um grande like para você aí na nossa live. E depois você compartilha. Ok. E também dentro do nosso projeto aqui, ó, um super Insta para você, que você é uma pessoa do coração.
um Insta aqui maravilhoso para você, olha lá. Porque nós precisamos verdadeiramente Cuiabá, isso, é Cuiabá o nome, né? A Débora é de Cuiabá, Mato Grosso, né? São tantas informações, tantas lives, tantos nomes, às vezes o nome desaparece quando a gente mais precisa dele, né? Nesse momento, eu vou fazer uma coisa. Ó, vocês que estão nos acompanhando, eu vou dar aqui vou publicar na tela aí, e vocês vão, né, os 5 primeiros que entrarem em contato com a Cristina, né, receberão uma sessão de verboterapia, no caso agora online, não é isso, Cristina? A verboterapia online, e os primeiros 5 que me chamarem no direct, me enviarem uma mensagem no direct, eu vou atender como uma cortesia para o Control Mais Café. Eu estou te mandando aqui pelo WhatsApp. É pelo WhatsApp ou pelo direct? Pelo direct, do meu Instagram. E vou mandar o WhatsApp também, tá? Pode ser? Tá bom. 3, 2, 1. Vamos ver se entrou aí. Já entrou aí? Entrou. Entrou? 991867824. Entrou. Entrou, tá vendo? Então tá aí, ó. Promoção aí para o nosso Control Mais Café, aqui com a Cristina Bernardes. Quem entrar em contato primeiro, né, recebe lá uma sessão de verboterapia. E, faltando praticamente 13 minutos, Cristina, ainda temos bastante tempo. Qual seria, então, a importância da verboterapia, né, no novo normal, né, e como é que a gente consegue conquistar, né, essa famosa saúde, né, esse bem-estar emocional no meio de tanta turbulência, no meio de tantas coisas aí? Ou seja, eu acho que a verboterapia é uma terapia bem apropriada ao tempo que a gente vive, porque ela é leve, ela traz leveza para a vida. Ela não é difícil, você não fica vibrando em cima daquilo que você tem limitação ou dor, entende? Ela simplesmente vai achar o caminho dela. É como, por exemplo, aí você diz, é como se a gente desfragmentasse um computador. Tá? Gostei dessa. Gostei dessa. Então, você tem aqui armazenado eletromagneticamente, você tem armazenado uma série de arquivos da sua vida, para quem é espiritualista até de outras vidas, mas quem não for não tem problema, em que você foi comprando crenças, você foi acreditando em coisas. Existem crenças que são da sua família, crenças que são coletivas, coisas do tipo, mais fácil um rico, mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Isso. Então as pessoas dizem, nossa, eu não quero ser rica. Quer dizer, existe às vezes uma sabotagem inconsciente que as pessoas nem têm noção, sabe? Eu tenho que trabalhar muito duro, senão o dinheiro só vem se eu trabalhar muito duro. E para o universo... Tem que ralar muito. Não, pode vir de outras fontes. É impressionante. A gente tem relatos que as pessoas dizem, não, isso não aconteceu, são verdadeiros milagres. Entende? Até eu tenho uma amiga que me contou uma coisa interessantíssima, que ela estava num aperto, muitos anos atrás, num aperto incrível, que ela não sabia como é que ela ia pagar certas contas dela. Ela foi um dia, daqui de Petrópolis, ela um dia, então, quando ela já não sabia onde ela ia achar a solução daquele problema, daquele momento na vida dela, quando ela saiu no gramado dela, no jardim, em frente à casa dela, a casa tinha um jardinzinho entre a rua e a casa dela. Ela encontrou um bolinho de dinheiro. Olha que coisa incrível isso. Então, ela pegou aquilo, não sabe como aquilo, o vizinho não ia jogar para dentro da casa dela. Não sei como, ela não sabe explicar como. Então, ela não teve que trabalhar para fazer aquele bolinho de dinheiro que estava lá. Sabe? Aí você diz, um bolinho de dinheiro, mas se for de nota de 100, agora até de 200, né? Pode muito bem pagar uma conta, não aliviar ali um aperto daquele momento.
Enfim, eu só estou dizendo o seguinte, que a verboterapia, ela pode dissolver essas crenças limitantes, e sempre com esses processos verbais. Por exemplo, se você for passar muito tempo vibrando em cima de um certo pensamento, aquilo cresce, não é? Então, a gente alimenta certas coisas, e às vezes até que é o pior, as pessoas me relatam os diálogos internos que elas travam. E elas imaginam o que a outra pessoa disse, e ela rebate, e aquilo vai crescendo. A verboterapia não. Quantas sessões eu preciso? Depende. É como se, por exemplo, você me chamasse para limpar uma sala sua, e você não entra naquela sala há muito tempo, você diz, Cristina, limpa aí. Uhum. Mas, olha, Sérgio, eu não sei quanto tempo eu vou levar para limpar essa sala toda, mas eu posso limpar um pedaço da sala. Aí você diz para mim, então tá, então... Aí eu digo para você, eu vou limpar esse pedaço, que em 50 minutos vai dar para eu limpar esse pedaço aqui, tá bom? Tá bom. Certo. Aí eu começo a limpar aquilo. Pode ser que naquele pedaço que eu fui limpar, apareceu logo uma ratazana ali, e a ratazana foi debelada. Então imagina, você estava numa sala que tinha uma ratazana, e não uma sessão sabia. limpou a ratazana. Olha que melhora. E não se sabia. Como eu posso ter começado a limpar um cantinho que não tinha essa ratazana? Então, talvez a ratazana está lá, mas eu vou precisar de outras sessões até chegar na ratazana, né? Outras sessões para limpar outros cantinhos, outros pedaços. Então, é mais ou menos isso, é uma analogia assim, simples, né? Para a gente dizer como é que se processa isso. Então, eu acho que, Sérgio, é isso, sabe? É o propósito do momento, o que te move. Você está disposto a sair da sua zona de conforto para poder mexer nessas coisas, se rever, jogar para dentro. Por exemplo, eu assim, não vou dizer que eu adorei a pandemia, absolutamente, não adorei. Claro que não. Mas, para mim, eu acabei desenvolvendo uma série de coisas, acabei fazendo uma série de coisas que antes eu nunca tinha tido tempo de fazer, e como não tinha uma expectativa do outro, que eu fosse entregar alguma coisa rápido, que eu fosse me deslocar, que eu fosse... Como essa expectativa toda caiu, eu acho que foi uma oportunidade muito interessante para aprender outras coisas e para colocar em prática outras coisas. Então, eu aproveitei esse período, entende? E, assim, quis me tornar uma pessoa um pouco mais alerta à necessidade do outro. Do meu entorno, as pessoas, elas ficam preocupadas, por exemplo, com a fome da África. Isso é muito grande. Não é que a gente não deva se preocupar com a fome da África, mas isso está muito distante. Se a gente tomar boas atitudes num âmbito pequeno, mas que você acha que é pequeno, mas já tem impacto, e todo mundo for fazendo isso, com certeza a fome da África vai diminuir. Não tem a menor dúvida. Então é isso, são ações pequenas e efetivas. Legal, vou deixar você fazer algumas considerações finais, caso ainda tenha. Né? A nossa live daqui a alguns instantes, dentro de 5 minutos, vai estar lá no IGTV, YouTube, Facebook, LinkedIn e Twitter, né? O Control Café, Sérgio Taldo, né? Estaremos lá. E quem não conseguiu assistir, né? É a oportunidade de assistir, né? Registrando aí a presença da minha amiga Paula Tebet, né? De Niterói. Paulinha, super fera em rede social, bem-vinda, Paula. Estamos falando agora de bem-estar e verboterapia no novo normal. Cristina, como considerações de fim, né, da live, bem-estar e saúde emocional. A gente pode assim fazer tipo uma previsão, uma ideia, né, do que realmente está para vir por aí, porque a humanidade está realmente muito complicada, né? Muitas das ações, como falamos aqui, dependem de nós, né, e o nosso futuro vai depender exclusivamente do nosso presente, né? Sérgio, é difícil assim, né? Por exemplo, a pandemia foi uma coisa que, se você pensar, ninguém previa. Mas o que aconteceu, não todo mundo ao mesmo tempo, mas o que aconteceu ia acontecer. A gente ia acabar trabalhando mais em casa,
a gente ia acabar fazendo mais coisas à distância, ensino à distância, tudo isso, só que ela acelerou, né? Eu acho que o futuro, eu sou uma pessoa entusiasmada, eu sou uma pessoa otimista, tá? Então eu acho que o digital ele veio para ficar, é óbvio que sim. Eu acho que a gente precisa ter uma consciência de não trazer para o digital todos os vícios e os padrões tóxicos que a gente tinha no presencial. Então, a gente tem que tomar um cuidado para isso. E você tem uma sensação, muitas pessoas têm uma sensação de que elas estão atrás de uma rede social, elas podem ser agressivas, falar o que elas quiserem. Isso vai melhorar. Eu acho que um número muito grande de pessoas tomou consciência de uma série de coisas e é um tempo de bom senso, para a gente ter bom senso, acima de tudo. E alimentar essas outras áreas que a gente não estava alimentando. Alimentar a área do espírito, do corpo, reverenciar a natureza, se tornar uma pessoa mais compassiva. Eu acredito nessa capacidade, descobrir seus propósitos, o seu propósito, e trabalhar nele, pequenas ações, um pouco mais de disciplina. Nós somos um país, comparado com alguns outros povos, um país indisciplinado. Sim, não tem problema, a alegria do Brasil é maravilhosa. Nós não vamos ficar focando naquilo que a gente não tem, nos comparando a coisas que a gente não tem, porque o país é maravilhoso, tem muito sol, é alegre. Isso ajuda o cérebro, Sérgio. Pensa, se a gente morasse num país que, no inverno, como eu morei, com eu os não estava ursos. tão ao norte. Como diz uma amiga minha, morar no Canadá com os ursos, né? A 0 graus, neve abaixo de 0. Sérgio, era impressionante. Eu saía para o escritório, estava escuro. Eu chegava no escritório, estava escuro. Aí amanhecia, sei lá, 9 horas da manhã, isso no auge do inverno, né? Depois, o que acontecia? 4 horas da tarde, escuro de novo. Quer dizer, a gente vivia com aquela luz artificial. Então, tudo isso corrobora para que a gente possa ter chance de ser feliz, de ter bem-estar. E acho que as empresas, Sérgio, elas podem oferecer verboterapia, bem-estar, processos verbais para fazer com seus colaboradores, porque é uma coisa simples que pode ser feita online e pode trazer grande benefício para o ambiente empresarial também. Ó, tá? Silvana, então é esse o meu... no nosso finalzinho aqui, 3 minutos, né? Silvana está dizendo aqui, entusiasmo tem a sua origem no latim, ele é derivado de entusiasmos, que por sua vez é derivado do grego entusiasmos, que tinha como significado inspiração divina. Essa palavra grega, né, faz parte e faz muito. Esse link aí, Silvana, se você puder, compartilha lá no nosso grupo do café. Sensacional. Né, que a live está se encerrando aí, eu não vou ter como copiar nesse momento. Né, e mais uma vez, muito obrigado, Cristina, por estar conosco aqui. Né, obrigado às pessoas que assistiram a live, daqui a pouco outras irão assistir. Eu quero dar um pequeno comercial de uma live que vai ocorrer amanhã, que é muito importante. Vai acontecer amanhã, domingo, às 5 da tarde, aqui também conosco, com a Carlota Esteves. Ela está liderando o movimento Longevidade Brasil. Então, cada um de nós, ao longo do tempo, vai envelhecer, o tempo vai passar, e eles estão desenvolvendo um trabalho muito bom. E no outro domingo, né, eu já fiz a divulgação, estaremos aqui com Mauro Wenstock, que vai falar do Hub 40+, né, e o projeto dele, Space Labs, né, Brasil, né, em contato com a NASA aí, e alguns projetos que o Brasil está desenvolvendo para fora, com o pessoal também 40+, 50+. Cristina, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Uma boa tarde. Obrigada, e até Sérgio, breve. pela oportunidade. Tudo de bom para vocês. Até já, Cristina. Até já. Grande beijo. Tchau.